Bom dia, meu nome é Eduardo Gomes de Almeida Filho, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista ProBic FAPERGS da DDPA SAPDR. Meu orientador é o pesquisador Juliano Garcia Bertoldo e vim aqui apresentar para vocês hoje o meu trabalho de multiplicação e caracterização de acessos de feijão do Banco de Germoplasma do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa de Agricultura Familiar, BAG-CEA. Bom dia, CEAF. O Faes vulgaris Elis é da família da Fabácea, e o Brasil destaca-se não só como o maior produtor, mas também como o maior consumidor. E devido a todo o longo histórico de consumo diário pela população, ele possui não só relevância como alimento, mas também importância sociocultural no contexto do Brasil. Além disso, a gente pode encontrar essa espécie em mais de 130 países, e o desenvolvimento de variedades com valor energético e com características agronômicas é de suma importância, dada a alto consumo do feijão no território brasileiro. Quando a gente pensa no desenvolvimento de novas espécies para suprir a demanda do nosso mercado, precisamos ter um ideal tipo de cultivo que vise sempre um teor alto de produtividade, considerando que maiores produtividades exigem menos área, vão elevar demandas menores de área. A gente também tem que pensar em menor custo de insumos e energia, que está diretamente ligado ao fato do feijão ser majoritariamente cultivado por agricultores familiares. Portanto, é fundamental que ele seja viável em questão de consumo de insumos. O menor consumo de insumos e energia também está ligado ao consumo de defensivos, fertilizantes, combustíveis fósseis, logo menor impacto ambiental e qualidade nutricional, tendo em vista que o feijão é consumido diretamente pelo ser humano. Em vista da necessidade que nós temos em relação ao feijão, o banco de germoplasma tem função ímpar, pois é a partir dele que o melhorista obtém variabilidade genética através dos acessos pertencentes à coleção de trabalho, que vão fundamentar a construção a partir de cruzamentos e seleção de novas variedades. Dentro desse contexto, o Banco de Germoplasma de Maquiné tem um programa de melhoramento muito longo, desde os anos 80, trabalhando em parceria com instituições importantes como a Embrapa e o Ministério de Agricultura, e reuniu ao longo dos anos centenas de acessos que estão armazenados nesse banco de germoplasma. Também existe um forte vínculo com a agricultura familiar, tendo em vista que muitos dos seus acessos vieram de produtores individuais, e também o fato de sempre trabalhar para produzir variedades que se adaptem a melhor a esse tipo de produtor. A exemplo disso, a gente tem o RS Centenário, uma espécie de rajado vermelho, e a cultivar RS Gaúcho, que pertence ao grupo mais cultivado no estado, feijão preto. O objetivo geral do nosso trabalho foi renovar e caracterizar os acessos da coleção da FEPAGRO de Maquiné, do CEAFA, e os específicos foi a multiplicação desses acessos e a realização de avaliações morfológicas dos acessos existentes no nosso bairro. O projeto foi todo desenvolvido na CEAFA de Maquiné, e a gente tem aqui a ilustração na imagem do local de cultivo a campo destacado em vermelho, e os prédios que a gente vê logo abaixo dele são as estufas. Essas casas de vegetação foram os locais em que nós desenvolvemos a multiplicação na safra 24 e 25. Multiplicados em casa de vegetação, no total foram 18 acessos. Nós temos controle completo da água, da umidade e da temperatura, e os fatores avaliados foram temperatura foliar, que tem forte influência na resistência seca das cultivares, e dados de produção, como legumes totais, número de grão por legume, número de grãos totais e peso de 1.000 sementes. Aqui a gente tem uma tabela trazendo todos os acessos que foram cultivados nessa safra de 24 e 25 na nossa casa de vegetação. Nessas imagens aqui, a gente tem a primeira, a semeadura das nossas linhagens, e na segunda, uma imagem registrada logo após a emergência dessas sementes. Aqui uma imagem logo na floração dos nossos acessos.
E aqui o registro da temperatura foliar, que foi medido em 3 dias diferentes, entre as 7 e as 9 horas da manhã. Bom, aqui novamente uma tabela que traz os dados estatísticos avaliados, as variáveis que foram o número de legumes totais, número de grão total, número de grão por legume, peso de grão total e peso de 1.000 sementes. Em peso de 1.000 sementes, nós tivemos 4 variedades que se destacaram mais, sendo o BAG 33, 34, 07, 50. No número de legumes totais e número de grãos totais, a que mais se destacou foi a BAG 59. Em número de grão por legumes foi a BAG 06. E em peso de grão total foi a BAG 59 novamente. Aqui os dados computados em relação à temperatura foliar, em que o material genético Juriti foi o que se demonstrou mais sensível à temperatura, enquanto o BAG 06 foi o que se mostrou mais resistente. Bom, ao final do nosso projeto, foi possível identificar as características produtivas fundamentais para o trabalho de melhoramento e, considerando dados de produtividade e principalmente temperatura foliar, que são de suma importância, tendo em vista as condições climáticas adversas do estado do Rio Grande do Sul e as constantes condições de estresse hídrico a qual as nossas culturas são submetidas. Então, esse dado muito possivelmente vai ser aproveitado para alguma pesquisa futura e teste de algumas desses acessos. O processo de cultivo também nos possibilitou renovar esses acessos, que é muito importante para o nosso germoplasma, visto que ele aumenta o nosso número de sementes e aumenta também a longevidade em que a gente pode cultivar esses materiais genéticos. A partir disso, é possível identificar características importantes que podem ser aproveitadas em futuros projetos de melhoramento. Eu gostaria de agradecer ao meu orientador Juliano Bertoldo, gostaria de agradecer ao Rodrigo, o diretor daqui da DDPA, e também aos meus colegas bolsistas, Estevão, a Micaela, o Gabriel e a Tainá, a FAPERGS pela oportunidade, toda a equipe da DDPA de Maquiné. Muito obrigado a todo mundo que prestou atenção no meu trabalho, que assistiu minha apresentação, e, enfim, seguimos. Valeu!